Seres das Trevas, oi! Nosso analisante é um fenômeno. Maior influenciador de terror da atualidade, ele transformou a casa dele em um cenário de horror. E faz lives que deixam qualquer um morrendo de medo e olhando por cima do próprio ombro. Em uma dessas lives, inclusive, essa que vos fala teve quadros caindo em casa e dificuldade de dormir durante 2 noites. Além disso, ele é o melhor dançarino de Britney Spears vestido de Michael Myers, Daniel Pires. Daniel, Paula, muito bem-vindo. Fiquei feliz de você ter decidido começar a análise comigo. eu também estou muito feliz e Que ansioso. bom, que bom. Então eu quero começar perguntando como você tem estado Ultimamente, eu ultimamente. tenho estado muito feliz, Paula. É, De verdade, assim, é muito. Até um tempo atrás eu achava que era impossível viver feliz. Eu sempre é achava que algo iria acontecer em algum momento, algo ruim, alguma desgraça. alguma desgraça, eu não ia morrer necessariamente, mas não podia dar certo. Eu sempre vivia nesse impacto. E por que você Só, acha que isso acontecia? Eu não sei. Bom, ó, eu tenho umas questões aí que eu tratei muito com meu terapeuta, né? Que é Quem é ele? antes de vir aqui, antes de vir aqui, eu tinha outro caso com outro terapeuta, né? Que durou 2 anos, ainda dura. Mas agora estou aqui com você fazendo terapia, análises. Mas eu percebia que era muito por conta do meu pai. Eu acho que você deve entender muito essa história. Era por conta do meu pai, que em todas as festas ele estragava, bebia demais. Ah, Então a festa era um momento de alegria. A gente cortava bolo, a gente tinha coisas coloridas. Só que eu sabia que conforme a festa ia avançando, meu pai ia a bebendo alegria e a e tristeza a ali. alegria ia se acabar, porque em algum momento ele ia querer subir na mesa, ele ia querer trazer amigos desagradáveis, que iam fazer piadinhas desagradáveis comigo, porque eu era uma criança afeminada. Então tinha várias essas coisas. Então em vários momentos alegres da vida, acabavam com uma coisa ruim. Então acho que eu trouxe isso comigo de que, nossa, eu tô no emprego bom, mas daqui a pouco vai dar merda. Nossa, o cara que eu conheci é um cara legal, mas daqui a pouco ele vai ser escroto com você. Só que ultimamente, respondendo a sua primeira pergunta, eu tô vivendo numa fase em que esse fantasma não tá me apurrinhando mais. Eu tô conseguindo guardá-lo dentro de uma caixinha de Pandora do Daniel Pires. Mas na verdade as coisas sempre são cíclicas, né? Sempre. Independentemente de como a gente enxerga. E eu fico pensando assim que na verdade, talvez isso tenha feito de você mais pé no chão do que qualquer outra Qualquer coisa, né? coisa, até muito pé no chão. Comigo, assim, não tem. Embora eu trabalhe com uma questão de terror e horror, fantasia, sempre, mas eu sempre trago isso pra nossa vida. Porque a nossa vida tem muito de terror e horror de maneira real, né? Por mais que às vezes ele não seja mal, ele não seja um terror ruim que vai acabar com a nossa vida, mas ele vai nos assustar. E o susto, ele tira a alegria, ele te dá um negócio assim, entendeu? E às vezes é gostoso levar um susto, né? Mas na hora que você leva é o terror. Só que depois você fala, seu bobo, me assustou. Então a vida é cíclica exatamente assim, ela me traz esses sustos, né? Eu tô preparado pra sempre levar, mas uma hora ou outra a gente leva uma rasteira que a gente não sabe como vai ser, né? É. E eu tava pensando, né, no alívio também, porque o terror, ele traz o alívio, e o alívio é uma sensação, assim, talvez uma das melhores sensações que existem, talvez até melhor que o amor, o alívio, né? Cara, o alívio. Esses dias eu passei por uma. Esses dias não, né? O ano passado eu passei por uma experiência que o meu gato sumiu. Ele caiu na casa do vizinho, caiu na piscina do vizinho, se assustou, o vizinho tirou ele de lá, ainda bem que ele não morreu afogado. E aí o vizinho achou que ele era um gato da rua, soltou meu gato. Meu gato é um gato de apartamento que a gente brinca, né? Ele conhece a cozinha, a sala e o banheiro. Na varandinha ele sai sob minha escolta. E aí ele foi pra rua, foi pro mundo. E enquanto o meu gato tava solto no mundo, eu morri. Eu morri. Eu fiquei muito triste, eu chorei.
Eu não conseguia me levantar, eu tive que tomar banho. Ele ficou quanto tempo Ele perdido? ficou 28 horas, um dia e mais 4 horas. Caramba. E aí eu chorava demais, a minha vida acabou. Quando eu encontrei ele no postinho do lado da minha casa, e o cara que trabalhava lá falou: "Ó, tem um gato preto aqui, será que não é o seu?" E era ele. O alívio me devolveu a vida. Então, assim, foi um sentimento de morte. Igual quando alguém morre. Pra mim, o alívio naquele momento não existe. Só existiria se a pessoa voltasse. Você para pra pensar como seria incrível se a pessoa que tá no caixão, se a pessoa que faleceu, ela bater na tua porta de novo e falar: "Paula, voltei." Toda tristeza, todo sentimento de dor se torna num alívio. E o alívio é o maior sentimento do mundo pra mim. Eu também acho, concordo com você. Falar: "Puta, eu achei a pessoa que estava perdida." Que alívio! Não era um câncer. A pessoa voltou. Eu encontrei aquilo que eu perdi. É o alívio. E eu fico pensando se o fato da gente trabalhar com terror também não tem um pouco de querer trazer esse alívio Com nas certeza. pessoas, entendeu? Eu também, eu tenho total certeza. Inclusive, eu tenho, você que é escritora, até quero umas consultorias depois, mas eu quero escrever um livro, uma história que vai falar de pessoas que começam a voltar da morte. Isso é muito bom. Voltar simplesmente. Eu já tenho até o primeiro capítulo. Vai estar o filho volta para casa, ele chega em casa, a mãe dele vê ele, a mãe desmaia, tem um mal súbito. Eu não sei ainda se eu vou matá-la ou não nesse primeiro momento, mas ela vai ter um mal súbito e o pai vai vê-lo. E aí vai se desenrolar e ele vai contar: "Não, eu realmente voltei." Só que quando eles são questionados para onde eles foram, como eles voltaram, eles não vão saber responder. Eles: "Não, mas eu tô aqui. Eu me Porque lembro não do." importa, né, Porque não também. importa. E aí, no desenrolar desse livro, se alguém copiar essa história, eu já sei que é minha, hein? Eu já Já falei aqui. registra, Eu falei Daniel. aqui, tá registrado aqui no Divã de Singularidades da Paula Febre. E eu quero falar também de pessoas que vão voltar, vão começar a voltar, mas nesse meio tempo vão ter pessoas que não vão voltar. E aí vão ter empresas que vão começar a fingir que algumas pessoas voltaram para ganhar dinheiro. Ó, a pessoa não voltou, mas a gente vai conseguir fazer voltar. Claro, Para trazer esse alívio claro. que a Tudo é gente busca. capitalizado. Tudo é capitalizado. E aí você para pensar que a ideia de pessoas começarem a voltar, elas vão trazer alívio para algumas pessoas, né, para algumas famílias. Só que para outras não. Porque você Sim. para pensar que a morte de muita gente também é um alívio para outras. Então, eu ia falar isso. Porque a gente nunca sabe como as outras pessoas se sentem, né? Em relação ao outro, assim. É muito ruim falar isso, que a morte de alguém pode trazer alívio para outra. Só que eu posso falar que na minha família eu tive pessoas que bebiam, que faziam arruaça, que maltratavam os outros, que xingavam, que quando morreram, como diria minha avó, bate na boca. Mas foi um alívio. Foi um alívio. Então, Não vou falar o nome da pessoa para não expor, mas foi um alívio. Ninguém sente falta. Para pra pensar que loucura. você já imaginou ser uma pessoa que vive também só pra ser um estorvo? Que coisa A triste. pessoa que vive para ser um estorvo, na minha análise, que eu sei que você que faz Vamos a lá, análise, não, você tem total liberdade de mas analisar na aqui. minha análise, a pessoa que é um estorvo, ela não se toca disso. Ela não se toca. Não. É quase uma pessoa. Isso é ruim de falar. A gente Se bem que tem os sádicos, né? tem os sádicos também. Mas ele não se toca. Porque o sádico, ele faz por prazer. É legal estragar a vida dos outros. Então, de Não se certa maneira, ele não importa. está se importando. Eu acho que a palavra é não se importar. Ele não se importa. Então, a gente vê grandes casos, por exemplo, de psicopatas, de pessoas que matam, eles não têm remorso. Não. Então para eles é ok aquilo que eles estão fazendo. Você imagina você não ter ansiedade e medo. Imagina só. Imagina, não ter esse filtro, essa Não tem, camada. não tem, e não tem empatia também. Não tem, não tem. Imagina, na verdade, assim, o outro nem é uma questão. Não, não é. Não existe. Sou eu. Eu mato, beleza. Eu continuo a matar, eu continuo a. Teve um caso aqui no Brasil, aquele caso do Champinha, né? O Champinha, Sim. ele tá preso até hoje, né? Tá. Ele tá preso, tá em tratamento, né? Não é preso, ele tá em tratamento. Porque não pode sair, Não né? pode sair. Mesmo caso do Chico Picadinho. No mesmo caso. Se bem que ele não tá sendo... O Chico Picadinho ele já cumpriu pena. Mas ele não tá em tratamento, assim, né? Ele já cumpriu a pena, ele poderia sair, mas evitam que ele saia. Então, o Champinha também. O Champinha foi preso, eu acho que ele ainda era menor quando ele cometeu o crime. Acho que ele tinha Sim. 17, né? Era menor.
E aí agora já tá mais velho. Eu lembro que até teve uma imagem de câmera de segurança, alguma coisa que vazou dele regando umas plantas lá na detenção que ele tá lá. Mas assim, não tem condições. Não tem condições de sair porque não. Cara, vai sair e vai matar outras pessoas. Você para pra pensar que loucura. É uma pessoa que ela não tem filtro, ela não consegue não matar. Ela não consegue não fazer mal pra outra pessoa. Tem um instinto, né? Tem um Não instinto. consegue ter o breque. Eu fico pensando nesse breque, assim, que a gente tem, né? E que muita gente não tem. Cara, eu tenho umas questões muito polêmicas que eu acho, assim, que eu evito falar, porque eu acho que a psicopatia e até algumas outras filias, se é que você me entende, elas são problemas psiquiátricos reais que a sociedade precisa avançar para entender que é. E detectar o quanto mais cedo. Porque não é possível, na minha sã consciência, eu não sei, você que é psicanalista talvez possa ter um caminho para poder responder. Mas não é possível que alguém sinta prazer em matar outro, sendo que ela não pode ser tratada, será? Será que todo psicopata ele é só psicopata porque ele é mau, porque ele é louco, ou porque ele tem alguma coisa na cabeça dele que está desarranjada? Então, existem várias linhas, né? Dentro da psiquiatria, vão dizer que também tem alguma coisa que tá fora. Mas se eu for pensar na psicologia criminal, tem várias coisas que podem segurar a pessoa para ela não cometer um crime, para ela não fazer alguma coisa. E quando a gente fala de crime, a gente também tem que pensar na lei. Porque a gente está falando numa organização que existe aqui, né? Mas, assim, tem coisas que a gente considera terríveis que uma tribo, por exemplo, não vai Não considerar. Então, considera. tudo depende do lugar É, também e da lei, né? é. Mas tem isso, assim, na psicanálise, as pessoas são divididas entre neurose, psicose e perversão. Então, seriam estruturas, entende? Claro que uma pode ter um pouco da outra, mas, assim, a estrutura não seria diferente. Entendi. Então, a partir do momento que ela não muda, ela não pode ser. Tudo pode ser tratado, mas a busca não é por uma cura, entende? Entendo. Então, É, tem eu isso. sempre vi uma coisa da minha avó que ela falava assim: quero ficar louca, porque o louco não sabe que é louco. É pra eu pensar que coisa estranha é isso? É para se afastar, né? O louco não sabe que é louco, pra se Para se afastar. afastar. A gente tinha uma parente que eu nunca vi isso, mas ela sempre falava: ah, fulana de tal, quando a gente ia na casa dela, ela tirava a roupa, ficava pelada. Ah, olha aqui, papapá. Não E existe era uma. liberdade maior, né? Então, não existe. Você para pra pensar, mas a pessoa tá doente, ela precisa ser tratada. Pois é. Dentro Inclusive, das nossas normas, das nossas então, dentro regras. das nossas normas. Você para, pra analisar isso. E minha avó falava sempre isso: eu quero ser louca porque o louco não sabe que é louco. A gente falou um pouco isso nos bastidores, né? A morte, ela é um pouco disso, porque a gente morre de medo de morrer. Mas se a gente for parar para analisar, a gente não morre de medo de morrer. A gente morre de medo de que as outras pessoas morram porque a gente vai ver a morte dela. Porque a nossa morte a gente não vê. Quando a gente morre, a gente não vê. Você lembra o que você fez hoje? Por exemplo, você dormiu da 1 da madrugada até as 6 da manhã. Você lembra o que foi às 2 da manhã? Como estava a sua casa? Você não lembra, você estava dormindo. A morte é exatamente isso. Isso se a gente não entrar em questões, mas depois da morte, tal. Eu não sei. Questões religiosas, né? Religiosas, de crenças espirituais. Você vai para um lugar assim, assado. Até então, eu não acredito nesse lugar. Preciso ver. Preciso ter uma filmagem. Preciso ter uma câmera lá gravando. Quando você morrer, é ali que você vai. Vai ter coelhos, vai ter carrinho, vai ter cachorrinho, vai ter gatinho. Vai ter as pessoas que morreram que você vai encontrar. Só que enquanto isso não for real, a gente não vê, a gente não tocar, a gente não poder ir lá para fazer uma vistoria. Eu vou morrer, eu vim para cá. Onde a gente vai? Ou a gente vai pro cemitério ou a gente vai para uma urna de cinzas. Ponto. Inclusive, o Freud fala sobre o suicídio, que uma pessoa não pode desejar o suicídio. Ela não pode desejar a morte, porque ela não conhece. Ela não conhece. Então, ela deseja a falta da dor. Isso. O fim No da final própria das dor, contas. talvez, né? É o fim da dor. É Você isso. sabe que foi outra coisa polêmica, acho que até as redes sociais não gostam que a gente fala de o suicídio de autoextermínio, né? Eu falo autoextermínio porque a palavra, acho que as redes dão uma. Mas é muito polêmico. Mas eu tive uma fase da minha vida que eu me pergunto, se alguém me pergunta, você já pensou em morrer alguma vez?
E eu falo isso muito com o meu terapeuta, agora eu trago pra você. Isso é uma coisa que eu falo naturalmente porque eu acho que a gente precisa falar. Eu não tive uma vontade de morrer. Eu tive um período inteiro que era todos os dias falando, vai chegar essa hora e é eu que vou escolher. Eu achava na minha cabeça, Paula, que a gente tinha o direito. Todo homem tinha o direito de tirar a sua própria vida. Porque é minha, eu posso tirar a hora que eu quiser. Só que eu fui entendendo que isso é um pensamento de alguém que está doente perto da depressão ali. Porque não é normal alguém querer tirar a própria vida. Então, quando eu pensava muito nisso, era muito natural para mim querer morrer, querer ir embora. Mas era exatamente isso, eu não queria morrer, eu queria, ai gente, tá chegando o momento, tá acabando, é isso, obrigado. Até tentava me convencer que era algo legal, e quando eu fui descobrindo que a essência do ser humano é viver, aí eu falei, tem algo errado. E você falou agora de cultura, de coisas comuns, pra mim aquilo era comum, era natural querer morrer. Entendeu? Mas eu tenho muito medo, por exemplo, de me machucar. Eu faço um cortinho no braço, eu fico, ai, não tá saindo sangue. Então, eu nunca pensei em me matar. Eu sempre pensei em morrer. Curioso, né? Mas eu vejo uma conexão no que você está falando. Porque querer controlar isso de alguma forma também tem a ver com você não querer ter a dor, entende? Parece Mas não é. contraditório, mas se complementa no final das contas. Se aproxima muito disso, porque eu quero ter controle de toda a minha vida, inclusive da morte. Sim. E quando me perguntaram dentro da terapia, mas você acha que você tem controle disso? Não, eu não tenho. Nem da vida. E nem da vida. É muito louco pensar que a gente tem controle de nada, né? É muito louco pensar. Então, eu fui começar a trabalhar. E sabe o que é mais engraçado? Isso faz tempo já, né? Me olhando hoje, não quero pensar que eu quero morrer, quero viver muito ainda. Quero viajar muito, quero pegar vários boys ainda. Mas eu quero contar muitas histórias de terror ainda. Mas quando eu comecei a ver graça na vida, porque quando você está depressivo ou você está mal, você não vê graça na vida. Você quer a dor, a tristeza, ela faz parte, fica natural para você. E quando você começa a ver graça na vida, que você começa a falar, não, que legal, nossa, dá pra eu viajar. Nossa, eu posso fazer uma academia e ficar gostoso pra caramba. Nossa, eu posso conhecer o Mickey lá na Tem muitas Disney. possibilidades, Nossa, eu né? posso Que amar bom. um cara, eu posso casar. Eu posso ver os meus sobrinhos porque eu não quero ter filho, né? Eu quero ver os meus sobrinhos crescerem. Quando você começa a ver graça na vida, me vem outro medo. O medo de perdê-la. Olha que loucura. Eu Olha comecei a só, ficar com medo de perder a graça na vida que antes eu não tinha. olha só. Então tudo é um medo. Tudo é um O medo. medo tá junto com a gente em tudo. Tá. E quando você falou sobre a morte, eu fiquei pensando no que você faz, né? Que você tá sempre falando e fazendo vídeos sobre o sobrenatural, sobre a morte, sobre o horror. E aí eu fiquei pensando o quanto isso é lúdico também, porque quando você traz uma brincadeira para a morte ou faz da morte uma brincadeira, isso se torna mais plausível, menos assustador, talvez. Sim, talvez. Eu sempre conto isso quando eu vou em podcasts, que é a relação que eu tinha com a minha avó, porque minha avó, ela me levava para velórios de desconhecidos quando eu era pequeno. Então a gente ia no mercadinho, na feira, ela falava, na volta vamos passar lá ver se tem velório? E a gente ia. E lá era um evento. Tinha cafezinho, tinha chazinho. Ia lá, ai, fulano morreu cedo, fulana morreu cedo. E eu, pequeno, sempre olhando pelo caixão, assim. E vendo o morto. Eu sempre achei muito interessante. E o morto era estrela ali. E o morto era a estrela. Você para pra pensar nisso? Olha. Que no velório, o morto, ele é a estrela? É. No casamento, são os noivos. No velório, é o morto. Você para pra pensar? Que coisa louca. E aí, eu vivi nesse ambiente, então não é muito assustador para mim. Tanto que eu nunca encarei a morte como algo que me amedrontasse, mas algo curioso. Porque para mim, hoje em dia, a morte ela continua sendo muito curiosa. Paula, é impossível imaginar que a gente tá aqui, eu aqui, você aí maravilhosa sentada. Um dia eu vou estar morto no caixão assim, ó. E ia falar, gente, mas o que é o Daniel? Qual é a centelha de vida que. Eu sempre falo que eu tenho vontade de chegar no caixão, bater na cara do morto e fazer assim, para de graça. Acorda. Acorda, viado. Tá engraçado aí, por quê? Porque o que é a vida? Né? O que faz eu, Daniel, tá aqui, você tá aí? A gente tem todo um. Então,
a morte, ela é um mistério. A gente pode ser o máximo de cético que for. Hoje em dia eu sou agnóstico, estou caminhando para um ateísmo. Evolução. Graças a Deus, né? Para mim deixar de crer é evoluir. Para mim deixar de crer é evoluir, não é o contrário. Então, quer dizer, eu vou evoluindo para isso, quero morrer ateu, nasci ateu e morrerei ateu, mas eu ainda tô no agnosticismo, porque a morte ela ainda me pega. Não é possível que o Daniel seja só esse corpo. É um corpo bonito, eu trabalho na academia. É um corpo legal. Mesmo assim? Mas mesmo assim, tem um outro Daniel que tem um monte de sentimento, um monte de coisa aqui dentro, e quando morrer vai acabar tudo. Me nego a acreditar. Por isso que eu acho que as religiões trabalham esse pós-morte, esse depois. Não, a alma é eterna. Hoje em dia eu não acredito que nós tenhamos mais alma. Mas vai que? Eu sempre falo, eu não acredito mais em Deus, né? Deus e o diabo foram os primeiros que eu deixei de acreditar. Só que na hora que eu chegar lá, se Deus falar, aham, eu existo, viu? Eu vou falar, ótimo, então a gente vai sentar, nós vamos ter reunião aqui. Que hora que você tem? Porque você precisa aparecer mais. Eu sempre falo, e isso é muito polêmico, mas Deus é um pai ausente. Porque Deus, ele precisa aparecer mais. Eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas cadê ele? As pessoas querem me matar quando eu falo isso. E vão fazer corte disso. Pode fazer, pode me marcar. Mas para mim Deus é um pai ausente. Porque o pai ausente é aquele que você vê de vez em quando, ou que você fala pelo telefone, ou que você ouve falar, seu pai era assim, seu pai era assim. Mas ele realmente, ele nunca tá ali para te pegar pela mão e falar, eu tô aqui, filho. E, Pegar na cara do pai, assim. E Deus é isso. e eu fico pensando quanto o pai, tanto o pai quanto Deus, são uma ideia É uma daquilo que a gente ideia, faz é uma deles, né? ideia. Mais do que a mãe, porque a mãe é aquela. A mãe é presença, o pai é a ideia. Pai, é a né? ideia. Eu sempre falo isso também, numa questão de Deus. Eu gosto muito. Quando a gente fala questões de Deus, as pessoas, às vezes, né? Pessoas menos evoluídas, né? Ficam muito bravas. Para de falar de Deus. Deus é tudo. Deus é o cap. Tá bom. Então, se Deus é tudo pra você, beleza. Pra mim, eu vou dialogar sempre sobre Deus. Deus, E você pode ter a opinião que você que quiser. for, entendeu? Porque a gente nunca vai saber, Paula. Deus, nessa questão de Deus, o que é, o que não é. Mas eu sempre falo que Deus, se ele for existir, a melhor figura pra ele é uma mulher. Deus, ele é uma mulher. Já dizia a pensadora Ariana Grande. Deus é uma mulher. Porque quem gera a gente? Você já parou pra pensar nessa brisa? Que todos nós, sejamos homens, mulheres, trans ou o que for, nós viemos de uma mulher. Nós viemos de um útero. Ah, mas precisa do homem. Minimamente. Mas o gerar. Eu sempre falo que no Apocalipse, no arrebatamento, não vai se abrir o céu e vai sair um homem barbudo. Vai estar todo mundo esperando, os anjos todos, com as trombetas. E na hora que abrir, vai vir uma mulher linda, de cabelo comprido, com os seios pra fora, fartos, porque é o seio que vai dar a vida, que é o leite, né? E vai estar grávida, porque é ela que dá a vida. E aí você vem me falar que Deus é homem, que é um pai que vai comprar cigarro e some, só brota sementinha? Não me convence. Para mim, Deus, ele é mulher. A figura de um Deus existente, para mim, ele é muito mais simbólica como uma mulher. Como. Porque tem essa criação, mas tem essa dualidade, né? Na verdade, no final das contas, o que cria é os dois. Os dois, Né? A gente tá falando. O que gera, né? São os dois. Porque a gente gera. fala da ausência, mas da presença também. São as duas coisas juntas ali, né? Porque uma pessoa, ela tem do pai e da mãe. Para pra achar coisa louca, é coisa maravilhosa, né? Mas quando eu falo que Deus é um pai ausente, é exatamente por isso a gente não vê, mas a gente acredita que ele existe. É a mesma coisa de um filho com um pai ausente na vida real, né? O seu pai, ele existe. Seu pai era um homem maravilhoso. Central do Brasil, para mim, fala muito sobre isso. Porque a figura de um pai que nunca é visto e que é buscado, né? A Fernanda Montenegro lá, como é a Dora, né? A personagem dela, acho que é Dora. com o menino. Eles vão atrás de um pai. Na hora que eles chegam na casa do pai, tá os irmãos. Só que você não vê esse pai. A única imagem desse pai é um retrato na parede. É Deus. É Deus. Você parou a pensar? Jesus, pelo menos. Jesus, pelo menos. Jesus ainda é mais presente porque Jesus, embora eu discuta muito também se Jesus realmente existiu ou não, eu aprendi muito a amar a figura de Jesus na Igreja Católica, porque eu fui católico durante muito tempo, né? Então a Igreja me ensinou a amar a figura de Jesus. Só que hoje eu estou desconstruindo, estou tirando o cristianismo de mim. Porque eu também comecei a pensar, falei, gente, muita gente vem e fala, Daniel, mas Jesus nunca existiu. Ele é um mito da Igreja, ele é mitológico, igual Hades.
igual Medusa. E eu, não, gente, não, eu começo a tremer na cadeira, não, pra mim não. Então, Jesus, eu ainda acredito que Jesus existiu como um homem que veio e tal. Mas Deus, ele é abstrato, né? Ai, mas você precisa sentir Deus. Você nunca teve uma experiência de sentir a Deus e tal, não sei o que, não sei o que. Já tive, mas hoje eu atribuo como cabeça. Então, e Cabeça. eu quero falar sobre isso. Sobre o sobrenatural na sua vida, porque eu também acho, claro, quando a gente fala de Deus, de fé, a gente também está falando de sobrenatural. Total. Quando eu falo que Deus é um Mas, fantasma, o pessoal quer me matar. é, Mas Deus, ele é um fantasma. Gente, é um espírito. O espírito de Deus, o espírito do sobrenatural, do Espírito Santo. Até o próprio Jesus. Gente, até o próprio Jesus, ele é um sobrenatural. Você já parou pra pensar nisso? Você parou pra pensar que a gente não tem uma foto de Jesus Cristo? Uma foto real. Não temos. Então ele é sobrenatural. Acabou, não tem discussão. Ah, mas não é, Jesus é vivo na minha vida. Tem um story com ele? Você gravou um story com ele, assim, igual eu gravei com você agora, encostou o rostinho? Não tem. Então não adianta. Deus também. Qualquer. Então toda divindade, tudo é sobrenatural. Tem uma questão que você falou de sobrenatural. O meu podcast chama LendaCast. Não tô fazendo propaganda aqui, não. mas Mas pode o fazer, não meu tem problema. podcast chama LendaCast. Inclusive, Paula Febre está convidada e já tá confirmada lá pra gente falar sobre luto. Mas o meu podcast chama LendaCast. Eu trato muito de religião nele. Só que eu trato tudo como lenda. Tudo como mitologia. Tudo. Porque a lenda, ela é real. Vai em Jordanópolis, por exemplo, fala que o lobisomem não existe, que é a cidade do lobisomem. Entendeu? Vai lá em Guaratinguetá, que é onde morou a loira do banheiro. A loira do banheiro. Vai lá do Guaratinguetá e fala que a Maria Augusta. Mentira, que a história dela ela não Eles aparece. acreditam muito lá, né? Acreditam. A lenda, ela é viva. Como Deus é vivo. Como Jesus é vivo dentro das religiões. Você compreende? Então tudo pra mim é mental. Quando eu começo a trabalhar com o sobrenatural, eu quero explorar. Eu quero ir ali cavucar aonde começou essa fé. Eu tenho comigo que eu não preciso acreditar. Eu quero explorar. Isso que é interessante, porque pelo que a gente já conversou, e até onde, né, eu sei sobre você, você até falou aqui sobre o agnosticismo, você não acredita Eu tô no no meio, né, sobrenatural, Paula? acredita? Não, eu tô no meio. Paula, eu não sei. Você sabe. Não, claro que não. O caminho mais seguro pra mim, e pra todos, eu diria, é o do eu não sei. Porque o que vai acontecer se você, por exemplo, pegar um religioso fanático? Seja evangélico, católico, o que for. Você pegar um religioso fanático e vai falar, Deus não existe. O quê? Existe sim, Deus está em tudo. Está na planta, está na água, está em mim, está em você, está no pássaro, está em tudo. Beleza. Mas dá uma foto dele pra mim. Como ousas? Ele te mata. Ele vai brigar com você. Como ousas? Como ousas trazer lógica à casa de Deus? Como falar com espíritos? 1. Compre ou faça um tabuleiro ou Ouija. 2. Junte alguns amigos. 3. Prepare a tabu Ouija. 4. Invoque o espírito. 5. Faça perguntas ao espírito. 6. Aprenda a reconhecer maus espíritos. 7. Encerre a conexão. Não tem. Meu amigo que é um bandista André, um André Beijo, ele fala muito pra mim. Quando você começar a racionalizar a fé, você para de acreditar. Então, o meu projeto, ele é exatamente pra gente cavucar isso. Eu não tô falando de pra você não crer. Você crê no que você quiser e é maravilhoso. Por exemplo, quando chega um religioso fanático pra mim, na minha igreja, na minha religião, não pode assistir televisão. Tem que vestir uma saia. Eu acho lindo, maravilhoso. Eu falo, nossa, que legal. Eu quero ver, quero passar um dia com você pra ver se você cumpre tudo isso mesmo. Porque é incrível. Não pode cortar o cabelo, não pode passar um desodorante. Não, homossexuais não podem na minha religião. Nossa, que legal. Vamos ver então. Vamos fazer uma cavuca na sua vida pra ver se você vive isso. É uma liturgia Não também. A pode. liturgia também, né? É tudo isso. Não pode transar antes do casamento. Nossa, você aguenta? Não pode se masturbar. Nossa, você aguenta? Porque você para pensar que toda religião que ela tem essa clausura é para quem faz parte dela, não é pro outro. Existe uma grande coisa. Se você tá É se fazendo... castrar.
Exatamente. Se você está fazendo essa clausura na sua religião e você segue ela, é para você. Então você não fica com plaquinha falando Jesus quer que você não, ela quer que você faça. Então se você não pode transar antes do casamento, se você não pode se masturbar, se você não pode ter prazeres sexuais, então fica casto na sua quietinho. Não fica querendo que o outro faça, porque eu tô maravilhoso transando com um monte de gente. Quem vê pensa, né? Você entende? Então quer dizer, o meu projeto do Sobrenatural, eu trago exatamente para explorar todas essas vertentes de fé e crença no outro. Eu não tô me importando para mim. Esquece eu aqui. Eu quero ver você. Você acredita Entendi. nisso? Você segue isso? Ótimo, eu vou gravar você. Quero ouvir a sua história. Ah, eu vi um fantasma, eu entrei num universo paralelo, eu conversei com meu cachorro fala. Ótimo. É sobre isso que eu quero ouvir, sem julgamentos. E aí eu queria entender qual é o maior desafio em entrevistar essas pessoas que lidam com o sobrenatural e qual o maior desafio em trabalhar com o sobrenatural ou com aquilo que não é visto. Então, na verdade, eu tenho muito assim. Eu digo que o Daniel, ele não acredita em nada, mas na hora que eu me visto do personagem, que a pessoa fala assim, por exemplo, a pessoa fala, eu fui abduzida. Vamos tirar Deus da jogada, vamos colocar ETs agora. Sendo que tem muita gente que fala que ETs são deuses, né? São os nossos criadores. Tá, na hora que a pessoa. A partir do momento que eu sentar com a pessoa, eu vou vestir um personagem dela. Eu vou questioná-la. E aí, como é que é? Eu não vou instigá-la a, mas isso aí é mentira. Não, jamais. Eu vou cada Ouvir, vez mais né? entrar no universo dela. Vai. Vou dar trela, vai. Entendeu? Então, o meu desafio, na verdade. Cara, eu não sei nem se dizer se é um desafio, mas eu tenho como missão entender a mente dessas pessoas. Ouvi-las. Saber o que está acontecendo. Você é um grande curioso. Curioso, total. Total. Eu brinco que eu sou a Glória Maria do terror. A Glória Maria, ela não ia Muito bom, maravilhosa, né, muito que bom. os deuses, se eles existirem, a tenham. Mas a Maria, o que a Glória Maria fazia? Ela ia ao local e ela participava daquilo. Não tem vários memes dela usando Sim, as ervas, os sim. chás, entrando na montanha-russa, É. saindo do buraco. Ela entrava naquele ambiente. É o que eu quero fazer. Parece que é muito difícil, Paula, para as pessoas entenderem isso de uma maneira profissional. Eu fui num podcast chamado Paranormal Experience, um deles perguntaram pra mim assim: quando foi o seu despertar espiritual? Eu falei: que despertar? Eu acho que eu não tive despertar. Eu só trabalho com isso. E aí teve um monte de gente no comentário falando: ou seja, ele é um pilantra. Porque ele aproveita das fé das pessoas pra. Não. Eu simplesmente quero ouvi-la. Eu sou um curioso, eu quero participar daquilo. Ah, essa casa é assombrada. Eu quero entrar na sua casa, se me permite? Vou passar uma noite aí, vou gravar tudo. Eu quero saber disso aí, eu quero estar junto. Porque o espiritual, que é o sobrenatural, ele rege a nossa vida, Paulo. Independente da gente acreditar ou não. Eu posso me colocar num lado agnóstico, do tipo, isso daí parece que é mentira. Mas eu quero ver, eu quero conversar, eu quero falar. Eu não sou pilantra, eu tenho o direito de acreditar no meio ali da crer ou não crer. Crer ou não crer. Eis a questão. Porque, na verdade, a gente está sempre contestando, né? A Sempre. gente está sempre contestando. Eu acho que é do ser humano pensar sobre a própria vida e é do ser humano pensar sobre a morte. Então, eu entendi agora essa sua questão de tentar entender o outro também e saber o que o outro tem para te dizer sobre o fim. Uhum. Isso. E quase como uma curiosidade, assim, será que ele pode me convencer de algo? Claro, Será que ele pode me com convencer? certeza, com certeza. Se todo mundo fala assim, mas você não acredita em Deus? Se ele existir, ótimo, ele vai me convencer. Eu tô super aberto. Eu tô super aberto a alguém chegar e falar algo maravilhoso. Cara, quantas vezes vai gente no meu podcast que a pessoa fala coisas maravilhosas e eu choro junto com ela. Mas não quer dizer porque eu tô chorando que eu tô acreditando, mas aquilo é muito bonito. É É uma muito bonito. história que eu ouço, que eu participo, entendeu? Até hoje eu canto muito louvor de igreja. Como eu te falei, eu fui da igreja durante 20 anos. Eu tive uma banda na igreja. Fazia Olha jornalzinho só, da igreja. Eu fui Jesus Cristo durante 3 anos na Paixão de Cristo, na Peça da olha Paixão. só. Então, quer dizer, o espiritual faz muito parte da minha vida. Só que não quer dizer pra você que eu acredito nisso como verdade. Eu acredito isso como lúdico, como fantasia, como Harry Potter, entendeu? Embora eu não goste de Harry Potter, mas eu não tô falando mal do Harry Potter, tem um monte de fã de Harry Potter que vai me xingar. Mas eu não gosto de Harry Potter, mas tudo isso pra mim meu, Harry Potter, eu sempre uso Harry Potter como case, porque Harry Potter é tão maravilhoso, porque nada daquilo existe, tudo aquilo é fantasia. Mas eles utilizaram da bruxaria, dos bruxos, de Hogwarts, da carta que chega. Aquilo
Vai falar pros fãs de Harry Potter que tudo aquilo é mentira. Eles batem em você. O Homem-Aranha existe ou não existe? Ele existe. Você não precisa ver o Homem-Aranha pulando na Paulista. Mas ele é real. O Papai Noel é real. Se você vestir e for uma criança que acredita no Papai Noel, o olho dela vai brilhar. Você entende o universo que a gente entra? O que é Você vai ser realidade, aquele, né? você vai ser aquele tio idiota que chega e arranca a barba. Lá, é seu tio, é seu vô que tá aqui. Porque esse tio, ele é um tio que ele ainda não sabe trabalhar os dois universos, que é o universo do lúdico, espiritual, com o universo da realidade. Então, pra mim, o Homem-Aranha existe. Deus existe. O Papai Noel existe. Mas no mesmo universo. E eu fico pensando na sua casa, assim, porque eu acho a sua casa sensacional. Gente, quem acompanha o Daniel sabe que a casa dele é um cenário de filme de terror. É um cenário de filme de terror, é. A minha casa, eu queria... Quando eu construí ela, eu sempre tive vontade de morar numa casa assombrada. Igual aquelas dos filmes, sabe? Com trovão. Aqueles sofás antigos e Você tudo. se sente confortável nesse lugar? Demais. Eu me sinto muito maravilhoso. Sabe aqueles programas da Discovery que mostra assim? Fulano de tal vive nos anos 50. Toda a casa dele é Eu me sinto assim. Eu quero viver como se eu estivesse no passado lá na Porque, minha casa. cara, eu pintei minha casa inteira de preto, assim, é tudo... Aí eu tenho um pássaro empalhado, umas Ah coisas lá, assim. então. E eu adoro, eu me sinto super confortável, também, assim. eu também. Quando o lugar é todo branco, me dá um negócio, sabe? Pois é, então. Eu sempre acredito que a nossa casa é um reflexo da nossa mente, né? Acumuladores, eles estão com problema de cabeça. E eles estão acumulando coisas em casa. Gente que bebe muito, que não tem controle da bebida. Eu falo isso porque meu pai bebeu durante muito tempo. Sempre tinha coisa quebrada em casa. Sempre tinha coisa, um vazamento que não era uma parede com vazamento, com goteira. Então, assim, a pessoa, a casa reflete a cabeça da pessoa. Pessoas que são dependentes químicas, já viu a casa dela como é que é? É destruída, suja. Pessoa com depressão, ela não arruma casa, não consegue. Quando você tem uma casa que você consegue decorar, que você consegue se sentir bem, seja Que é do ela jeito que com você cor gosta, preta, né? vermelha, azul, branco, ela reflete a tua cabeça. E não tem bom e mal nisso aí. Exato. O bom e o mal, pra mim, ele se identifica assim. Você já matou alguém? Então não. Então, você, que eu me lembre, não. Peraí, calma. Calma. Deixa eu lembrar Mas aqui. no livro... Mas no livro da vida. Mas é isso, assim, o que é bom e o que é mal, né? Então, quer dizer, para muitas religiões, para muitas fés, só o fato de você não acreditar em Deus, você já é mal. Sim. Você entende? Você já é uma pessoa má. Não há bondade sem Deus. Claro que há, claro que há. Eu sou o quê? Eu nunca matei ninguém, eu nunca agredi ninguém. Eu só vivo com beijos e abraços. Entendeu? Mas Eu quero muito amor com as pessoas. E é por isso que eu sou ruim. Então, quer dizer, existe muito essa dualidade. E, Paula, você falou que vai durar 40 minutos, a gente vai até as 3 da manhã aqui. A gente vai ficar até 3 da manhã. Todo mundo vai sentir em casa, porque às 3 da manhã é o horário. É o horário, é a hora maravilhosa. Agora, Daniel, me fala... Vamos falar sobre sonho, sobre pesadelo primeiro. Eu amo. Você costuma ter? Cara, ou você já teve algum recorrente, assim? Você sabe que, assim, eu identifico pesadelo quando aquilo me assusta e eu acordo e eu falo, ainda bem que é um pesadelo. Porque eu tenho muitos sonhos que me assustam e eu não considero como pesadelo. Eu explico. Eu tenho muita fobia, digamos assim, com água que me engole. Né? Reza a lenda que o seu maior medo nessa vida é como você morreu na vida passada. Isso pra quem acredita. Aí, tá vendo? O Daniel já vai se misturando com o outro Daniel que acredita. Existem vários Daniels aqui Pois dentro. é. Existem vários. Você fica na sua. Pois é. Agora é minha vez. Existem vários Daniels, entendeu? Que vão se misturando. Mas reza a lenda, né? Eu ouvi uma vez que o maior medo que você tem nessa vida, por exemplo, eu tenho muito medo de água, por exemplo, de mar, que me afoga. Então dizem que na vida passada eu morri afogado no mar. Que ele veio. Então, nos meus sonhos mais recorrentes, que eu fico com medo, eu sonho com o quê? Com uma onda enorme que sobe, que pega a cidade inteira, tamanho de prédios, e ela não quebra. Ela fica lá. E eu fico no meu sonho, gente, pelo amor de Deus, ela vai quebrar, ela vai afogar a gente. Então, em todos os meus sonhos, eu fico correndo para tentar salvar a minha vida e a vida de quem eu gosto por conta dessa onda.
Mas também, em muitos dos sonhos, dos meus pesadelos, né? Eu sonho com piscinas muito fundas que tem criaturas dentro, debaixo dela. E que eu não vejo essas criaturas. E aí eu preciso passar pro outro lado, só que eu preciso passar perto da piscina. E aí tem tipo um filetinho de chão, assim, que eu preciso passar meio assim. Eu tenho certeza que eu vou cair naquela piscina. E aí, na hora que eu tô passando, a água tá transbordando e o bicho tá embaixo. E sabe o que eu acho interessante da água? Sempre que tem sonho com água ou pesadelo com água, é que a água ela não tem limite. Ela não tem. Ela Ela não tem. vai. Então, eu acho que tem muito essa questão da pessoa com limite, entender como os limites entram na vida dela, sabe? É, e a Assim, eu partir do acho. momento que você cai nessa piscina ou nesse mar, você vai embora. Você vai ser engolido. Tanto que um dos meus sonhos mais significativos que eu tive, acho que eu nunca contei desse sonho pra ninguém. Eu sonhei que eu tava num mar. Eu sonhava sempre que eu andava com um menino pequenininho, que na minha cabeça era meu irmão, só que depois eu descobri que era eu mesmo, querendo me proteger, mas na minha cabeça era meu irmão, porque a figura era do meu irmão. Eu sempre, em vários sonhos recorrentes, eu andava com esse menininho, eu tinha que proteger ele. E teve um momento que eu tava num lamaçal e eu vi que aquilo era um mar sem água. Nossa, Era um mar sem água. Eu falava, Diogo, a gente tá num mar sem água. E aí eu achava em um cantinho assim vários brinquedos antigos meus. E aí eu ia tirando e entregando pra minha mãe numa janela. Eu falava, mãe, pega aqui porque vai encher de água de novo. Tá aqui debaixo do mar. É como se eu tivesse entrado no meu inconsciente. Olha que que loucura. E tava interessante. cheio de lama, mas eram umas montanhas assim, Paula. E eu sabia que aquilo ali ia encher de água. E aí o meu irmão ficava, pega logo o que você tem que pegar dos seus brinquedos, que podem ser minhas lembranças, e entrega na janelinha aí, ó, porque ele vai encher de novo e você não vai lembrar E mais. coloca para um lugar seguro, né? Coloca Dá pro para lugar. E a alguém minha que mãe, ela sempre vai. tava muito ocupada, como é a minha mãe na Ah, vida. Lá ela ficava, o que, que é? E ela não pegava as minhas coisas, ela ficava jogando. Eu ah. lembro que eu tinha um carrinho que ele é. Meu, isso é muito de criança. É, eu tinha quando eu era criança. Que ele virava um cubículo assim, aí formava umas letrinhas assim, e cantava, fazia musiquinha. E eu achei esse carrinho, tinha até uma cordinha. E eu catava e jogava, e ela não pegava, e o carrinho voltava, e a água vindo. Então, quer dizer, eu sempre sonhei com água, com, sabe esses filmes tipo 2012, O Dia Depois de Amanhã, que vem o mar em cima, faz. É esse o meu maior pesadelo da vida. É muita Olha água. só, e a gente vai voltar para essa fobia depois, mas antes eu preciso fazer essa pergunta, Faça. que é: o que é mais assustador? Trabalhar com o sobrenatural ou trabalhar com internet? Taram. Hoje em dia eu já me acostumei com a internet, eu vi como funciona a cabeça das pessoas como uma massa. Hoje eu já não vejo um por um na internet, eu já vejo uma massa. Eu vejo que a galera, em sua maioria, hoje em dia eu sofro muito menos hate porque as pessoas gostam de mim, porque já se acostumaram com a minha cara. É aquela história do colegial, quando você entra no colegial, as pessoas já te odeiam. Porque você entra numa sala nova, quem é essa menina loira? Olha a roupa dela. Nossa, odeio ela. Não quero ver ela. No decorrer do ano, vocês viram melhores amigas. É o que acontece na internet, é um coletivo. Quando você chega falando história de terror, cala a boca, mentira, mentiroso, você é louco. Crê em Jesus pra sua vida ser salva, isso aí é só coisa do diabo e tal, tal, tal. Hoje em dia as pessoas já me conhecem, não importa o que eu falo, elas já gostam de mim. Então sempre tem um ou outro ali que me xinga, que me fala, mas eu sofro muito pouco hate. Qual que foi a pergunta? Qual que é mais difícil, trabalhar com internet ou com O que é mais sobrenatural? assustador? Cara, hoje em dia eu tirei eu não sei te Algo responder. assusta? Não sei. Nesse sentido, eu acho que não me assusta mais. Porque hoje eu já trabalho com tanta alegria, com tanta. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de lidar com as pessoas. Eu tenho seguidores incríveis, é uma minoria que enche o saco. Uma minoria, hoje em dia é uma minoria. A maioria gosta de mim. E sabe o que é engraçado? A minoria que me xinga na internet. Porque na rua, quando me encontram, eu tô num movimento agora, num momento de vida, que qualquer lugar que eu vá, sempre tem alguém. Ah, eu te amo. É Que sempre legal. assim. Eu te amo, eu sigo você. Eu nunca encontrei ninguém que fale assim, nossa, tem um vídeo de Porta dos Fundos assim, né? Eu odeio você. Seu vídeo, eu tenho vontade de dar um soco na sua cara. Nunca encontrei. Porque, na verdade, essas pessoas. O hater, ele geralmente ele é um frustrado, né? E ele tá protegido pela Ele internet, tá porque protegido, é. pessoalmente Isso, isso. não vai vir, A né? pessoa que te odeia de verdade, talvez na vida real ela nem vai falar com você. É. Nossa, aquele cara lá tá ali, ó. Eu sigo ele, mas eu odeio ele. A maioria que me encontra na rua, ou no shopping, quando eu vou e tal. Ai, eu amo seus vídeos. Ai, posso tirar uma foto? É isso.
Você sabe que eu tenho um amigo que é influenciador também, e ele me falou isso uma vez, assim. Que ele falou, cara, quando você estiver sofrendo algum hate ou alguém estiver falando alguma coisa, assim, na internet, faz o seguinte, sai de casa. Sai de Isso! casa, Não fica ali, anda remoendo. na rua, que você vai perceber que nada É. mudou. Nada mudou, Nada nada. mudou. Nada mudou. É exatamente isso. Porque É. eu ficava muito remoendo ali, ó. Eu ficava. É que eu tenho duas vertentes também nesse sentido. Eu gosto de responder o hater pra tirar um sarro da cara dele, às vezes. Ah, Então entendi. é gostoso. Só que eu tava percebendo que isso tava me prendendo muito aquele comentário. Então, Você por tava exemplo. curtindo fazer isso? Eu gosto de responder no sentido de, por exemplo, às vezes eu falo muito sobre morte, e aí às vezes vem umas meninas falar assim: nada disso é verdade, só Jesus salva. Quando morremos, vamos diretamente para o juízo final. Parem de acreditar em besteiras. Aí eu só respondo assim: mas você já morreu pra saber? E aí todo mundo, vai, trouxa, otária. Teve uma vez que eu fiz um post que era uma menina com os pés pra fora, deitada na cama, com a cobertor e com os pés descobertos. Aí eu postei essa foto e falei assim, se você dormir assim, com os pés descobertos, vai acontecer isso aqui. Aí era uma mão de um fantasma pegando no pé da menina. Aí veio um menino, adolescente, e se eu dormir com meu pau pra fora? Aí eu respondi, os espíritos vão dar risada do tamanho. Pronto. Porque quando o influenciador responde na mesma onda vibracional, né, na mesma vibração daquele, porque ele tá tirando um sarro. Se você ficar com raiva, você já perdeu a briga. Você já Aham, perdeu a coisa. Então você tem que entrar na aham. mesma. Então quando eu respondo tirando sarro, aí a galera tira sarro da pessoa, e tal. Tem gente que fala assim, nossa, tá sem conteúdo postando essas histórias de fantasma e tal. Eu falo assim, ó, se você quiser conteúdo só original e histórias reais, siga o Marco da Atena. Sigo o da Atena, sigo o Jornal Nacional e a galera ama. Então eu gosto de tirar um sarro. Porque Entendi. o hater, ele é um frustrado, né? Ele é um covarde também porque ele não tem foto. O usuário dele não é o nome dele. Entendeu? Uhum, Então ele é. Então, eu, hoje em dia, a minha postura mais é não responder. uhum. Porque eu não quero. Eu não tenho tempo pra perder mais, amor. Eu tenho que Entendi. postar story, tenho que gravar. É. Bom, a gente já falou de traumas, a gente também falou de fobia, mas agora a gente vai se aprofundar na fobia, porque aqui eu tenho a geladeira com todas as fobias do mundo, Eu já tô eu imaginando tá? você abrindo essa geladeira e saindo uma onda de água, inundando tudo aqui, ó. Então tá. O que que ela vai tirar? O que que ela vai tirar ali, gente? Olha só. Nictofobia. Nictofobia, medo do escuro, né? Da noite. Me fala, já imaginou ter esse medo? Você não pode ter esse Não medo. tenho esse medo. Que Não tenho bom. medo do escuro. Eu gosto muito do escuro, sabia? Eu gosto também. Eu gosto muito do escuro. Você falou da água. A água é sua fobia, então. Água é minha fobia. É. Muita água, né? Muita Volume água de junto, água. volume de água. Tinha um clube que eu ia quando eu era pequeno, que chamava Clube do Rosa Mística, em São Bernardo. E aí eles tinham uma piscina que era uma piscina que tinha 5 metros de profundidade. Eu ficava de longe assim, ó, olhando, eu não passava nem perto daquela piscina. Porque, não sei, pra mim é um outro mundo, pra mim é um backrooms, sabe? Pra mim você vai, assim, vai pra outro mundo mesmo, você vai morrer, né? Porque eu não sei nadar. Talvez seja por isso, né? Ah, você não sabe Talvez nadar. seja por. Olha, eu descobrindo aqui, ó. Daniel, vai fazer uma aula de natação. Eu preciso fazer pra aprender a nadar e porque eu tô com dor na lombar e o Então, médico já me então receitou. pronto. Vou Tá fazer vendo? natação. Mas eu Mas tenho você. certeza que se eu fizer natação, eu não vou ter coragem, mesmo sabendo nadar, de entrar nesse lugar, me dá até arrepio. É mesmo? Imagina, ontem eu vi um vídeo de um cara que foi numa uma pedreira abandonada, aí tinha uma piscina, tinha uma piscina, tinha um negócio com água verde, assim, ó, 20 metros de profundidade. E eles lá no meio. Mas meu Deus, eu não consigo ver, eu vejo o vídeo assim, ó. Não consigo, pelo amor de Deus. E você soube de alguma outra fobia que ou você acha engraçada, ou que você acha curiosa? Esses dias eu descobri uma. Não é uma fobia, mas eu tava entrevistando uma pessoa lá no podcast e aí ela falou que ela limpa ambientes de crimes.
em ambientes de óbito. E ela falou que às vezes, quando você levanta, tira o corpo, fica aqueles bigatos, sabe aquelas larvinhas brancas? Ela falou que às vezes, como eles estão de luva, ela tem que pegar, e uma vez ela falou que várias vezes ela pegou na mão vários, assim, ó. Os bigatos de defunto. Você. Não vou nem falar que me dá fobia. Você imagina esse bicho. Esse bicho, eu acho que é um bicho que eu tenho fobia. Eu acho que o mais próximo dessa fobia é a tripofobia. Já ouviu falar? Sim. Que são Inclusive, fobias. muita gente fala da tripofobia aqui. Então, a tripofobia é uma coisa que me pega. Mas eu ainda gosto de ver, não é uma coisa que me incomoda. Mas esses bichinhos, às Eles vezes. se mexem. Eles se Tripofobia é mexem. parado, né? É. Então deve ter alguma fobia desses bichinhos aí. Porque o filme chamado, na hora que você assiste a fita, sabe o VHS da Samara? Eles trabalharam algumas fobias ali. O mar, o dedo que é cortado, que é arrancado a unha. Eles trabalham algumas fobias. Tem vários bichinhos que se arrastam. Então tem uma fobia pra tudo. Então, se alguém souber qual é o nome dessa fobia por esses bigatos tudo junto, você enfiar a mão nesses bigatos assim, ó. E parece. E é engraçado esse barulho que você tá fazendo, porque eu imagino isso também. Eu imagino esse barulho, essa coisa assim. É uma coisa meio. Já dá pra fazer trilha sonora. Eu adoro disso fazer aí. efeito especial com a boca. Às vezes o pessoal vai contar um relato assim pra mim e fala: eu tenho uma história super impactante. Aí eu faço assim, ó. Muito bom. E aí eu quero saber. Eu ia perguntar uma coisa aqui. Mas eu acho que antes eu quero saber de um legado, assim. Você já pensou num legado? Em alguma coisa que você queira deixar? Você acha que o que você faz hoje é o que você quer deixar, assim? Eu quero deixar discussões sobre a morte. Eu quero deixar. Eu já parei para pensar nisso no seguinte sentido: como vai ser quando eu morrer? Porque eu tenho um monte de vídeo na internet. Eu tenho um monte de vídeo. As pessoas vão. Já para pensar que como vai ser para as próximas gerações que vão ver os influenciadores morrendo? Esse vídeo vai estar na internet no dia que eu estarei morto. E aí vai apagar, assim, vai ficar tudo preto e branco e vai aparecer Daniel Pires, nascido e tal. Sabe assim, quando você vê aqueles memoriais da Globo, né, na retrospectiva, que aparece a pessoa e aí fica preto e branca a foto. O legado que eu quero deixar é essa discussão sobre a morte. Porque por mais que a gente tenha crenças diversas sobre o que vem depois, se vem ou não vem, Paula, ninguém sabe. Ninguém sabe. Existe uma inconformidade em mim que é aquela que eu falei pra você. Não é possível que o Daniel seja só isso, que a Paula seja só isso. Só isso não, tudo isso, né? Que a gente morra um dia, mas às vezes pode ser que seja possível sim. Eu sempre penso em Dom Pedro. Cara, o Dom Pedro morreu faz muito tempo, tá morto até agora. Você para pensar? Sabe por que eu penso sobre Dom Pedro? É uma coisa meio infantil isso. Quando eu fui na escola, quando eu tava no prézinho, lá no comecinho da alfabetização, a gente teve uma excursão pro Museu do Ipiranga. E aí e tem as criptas embaixo, sim, né? Eu fui e aí, quando era criança então também. eu fui quando era criança, sei lá, eu ficava. Eu lembro que eu via, não esqueço até hoje, que tinha um cabelo da Princesa Isabel. E eu falei, gente, que coisa incrível! Foi a partir daí que eu comecei a falar, gente, eu quero trabalhar com algo que transcenda a vida. Porque tudo isso transcende a vida. E aí, quando ela mostra pra mim, não lembro se é Dom Pedro, mas na minha cabeça era Dom Pedro que tava. Não sei se era Pedro Álvares Cabral, tem alguém enterrado lá embaixo. Tem gente enterrado. Eu acho que é um dos dos imperadores aí, né? Que descobriram não, né? Que Pedro, invadiram. não Dom, mas o Pedro II. Um deles estava lá embaixo. Então lá embaixo tem umas marquesas tudo enterrada lá. Aí eu lembro que a gente desceu e mostrou, aí eu peguei e falei, mas até hoje tá morto, tipo, sabe? E aí, pensei, isso foi um pensamento meu. E isso eu trago até hoje, porque você para pra pensar, como que é a morte? A Mamonas Assassinas morreu faz muito tempo. Gente, eles não voltam mais. Você vê vídeos... Olha, me buga a cabeça. Você não vê mais a pessoa nunca mais. A morte dura muito mais que a A vida, morte né? dura muito. Você entende? A morte, ela é uma coisa que me pega. E esse é o legado que eu quero dizer. Gente, a gente precisa falar mais sobre a morte. Porque a vida a gente tá vivendo. Isso aqui, ó. Ei, que legal. Agora, a morte... Você não tem discussão sobre ela. E o que mais eu acho mais perigoso é o que muitas religiões fazem, que é vender uma vida pós-morte como se fosse certa, meu amor. Não é certo. Não é certo que depois da morte a gente vai... Eu tô com a minha câmera. Não é certo...
não é certo você vender para as pessoas, isso é enganar as pessoas. Eu me sinto muito enganado hoje em dia, porque muita gente falava assim, não, um dia nós estaremos na glória eterna com Deus, com Jesus. Meu amor, eu não sei. Eu não sei se isso é verdade. Eu não posso viver isso como uma verdade absoluta. Eu posso crer que isso seja verdade. Só que eu tenho que viver nessa vida aqui. O que eu quero nessa vida? Eu quero ter um corpo bonito. Então, malhar não é futilidade. Eu quero ter um corpo gostoso. Eu quero viajar. Eu quero ter dinheiro, sim. Ah, mas quando morrer não vai levar nada. Mas eu vivi. Eu quero tomar banho numa banheira com sais minerais. Você entende? É muito perigoso a gente trabalhar uma pós-vida depois da morte sem saber se ela existe. Então, o meu legado é dizer o seguinte: vamos falar mais sobre a morte, mas viva feliz aqui, sim. Transe bastante. Tenha dinheiro. Ame as pessoas. Vai viajar, entendeu? É isso, porque não dá. Então, o meu legado é esse. Assim. Eu já pensei muito sobre minha morte também, assim. No meu velório, eu até falei isso num Ah, não, podcast. mas espera aí, eu preciso fazer a Tá, você pergunta. vê que eu vou atropelando, pode fazer. Qual é o seu final triunfal? No meu velório, eu quero que seja. Eu tô pensando seriamente em fazer isso, né? Mas eu acho que vai maltratar as pessoas que ficarem, né? Mas eu sempre penso o seguinte: vai estar meu caixão, eu quero ser cremado, né? Então vai estar meu caixão, vai ter. Antes de cremar, tem um velorinho ali que você fica e tal. E aí vai descer um telão. Vai iluminar tudo. Vai abrir. Aí vai aparecer eu. Oi, gente! É claro que nessa hora as pessoas vão estar tristes. Eu espero que estejam tristes. Pode chorar no meu velório. Não quero ninguém feliz no meu velório, não. Gente feliz no velório da gente, a gente que quer que a gente morra. Quero gente triste. Muito triste que eu fui embora. É, vai descer um telão e vai aparecer eu, aqui, sem camisa e tal. Falar, gente, queria agradecer a todo mundo, muito obrigado. É, mas esse que tá aqui, aí o cachorro já vai estar indo embora. Que tá indo, não sou eu. Então deixa aí. Tchau, tchau pra mim, eu falando com o caixão, e meu corpo lá, indo embora. Esse que tá aqui não sou eu. Eu sou uma ideia agora. Eu vou estar no coração de vocês pra sempre. Eu vou viver pra sempre. Então, ó, obrigado. Eu vou pegar um balde cheio de pétalas de rosas, que eu amo rosas. Obrigado. Aí eu vou me afastando, a câmera vai se afastando. E eu vou pegar essas pétalas e vou sair jogando. Assim, vou virar, vai ver minha bunda indo embora. Num céu branco. E todo mundo vai misturar o choro com o riso, vão aplaudir. E eu vou ser cremado. Só isso. E aí acabou. Não quero que ninguém me veja. Não quero... E minha família não vai ficar responsável por jogar minhas cinzas. Não. Eu vou contratar toda uma empresa que eles vão fazer, eles vão me descartar. Eu tenho isso com a morte, né? Quando um parente nosso morre, eu acho que é interessante a gente ver. Para nossa cultura, né? O velório. Mas o cuidado tem que ser outras pessoas que fazem. Não eu. Porque eu não tenho. Eu não quero mais ver. Eu queria muito ter uma mente trabalhada no sentido de, por exemplo, a pessoa que eu mais amo na minha vida é minha mãe. No dia que ela se for, eu não quero mais vê-la. Eu não quero ver no caixão, eu não quero mais vê-la. Ó, sua mãe faleceu. Puta, vou chorar, vou fazer todo o meu down, mas eu não quero vê-la. Mas falam que a cabeça precisa ver para entender que morreu, né? É, eu não vi meu pai. Então, Inclusive, eu você pedi não pra viu? ser. Não. Então. E eu pedi pra ser caixão fechado porque eu não queria que ninguém Não, mais não, visse. mas não dá, não dá. Não venha me romantizar essa parte da pessoa cheia de flores lindas lá, É, não. pálida. Não, E é não. uma coisa, assim, que você até, quando você estava falando de você criança, olhando as pessoas no caixão, é muito curioso porque tem alguma coisa que não é só a falta de vida, mas tem uma falta de identidade depois que a Total, pessoa morre, total. As né? pessoas vão. Por que, que há a curiosidade mórbida de muita gente olhar o outro morto? Deixa eu ver como é que tava no caixão, Daniel. É, Nossa, mas tá inchado, né? é. Nossa, tá pálido. Eu não queria Nossa, que tá. falassem isso do meu pai, e aí Então, eu aí não a pedi. pessoa se torna. Então, assim, exatamente isso. Eu acho que na morte, morreu alguém que a gente ama muito, a pessoa já morreu, você não precisa ver mais. Você não precisa ver a pessoa morta. Gente, pra quê? Ai, mas a cabeça precisa entender. Então, vamos trabalhar isso em terapia. Porque, pra mim, se eu ver minha mãe dentro de um caixão, cara, eu vou guardar aquilo pra sempre. Até. E você falou da minha avó agora, que eu via isso. Eu vou falando, eu vou derrubando as coisas. É, você falou isso da minha avó. Eu lembro dos mortos que eu via no caixão. Eu lembro até hoje. Teve um cara de Então, 28 anos que ele morreu com uma facada no pescoço. Eu tô vendo aqui, ó, na minha frente, ele aqui, ó. Barbudo, com atadura aqui, assim. nossa, é, Eu guardei. E era um desconhecido. Agora imagina pessoas conhecidas. é. E aí eu acho interessante, né? Eu acho que até pra gente encerrar aqui, ter essa diferença da morte, né? Entre
a morte. Eu também escrevo sobre a morte, falo muito sobre a morte. Mas, assim, essa diferença entre a morte alegórica, a ideia de morte, e a morte real, Real, né? Que eu Exatamente. acho que são duas coisas bem diferentes, assim. São bem diferentes. Eu estudei psicologia criminal, tive que estudar medicina legal e é uma coisa muito difícil para mim. Entendi. Ver. Pra mim também. Apesar de escrever e trabalhar com isso. Porque a morte, o sobrenatural, ele trabalha com o conceito de pós-morte muito bem definido. Então, por exemplo, a pessoa não morre no caixão, né? O espiritismo fala, eu amo essas histórias. Ó, a pessoa quando aparece, a minha bisavó apareceu para minha bisavó com a roupa que foi enterrada. E ela via minha bisavó andando, fazendo as coisas na casa. Você vê que a vida continua no sobrenatural? Por isso que é legal pra mim. Até um pouco do meu legado, eu quero isso. Trabalhar o sobrenatural, porque de alguma maneira lúdica, espiritual, imaginação, o sobrenatural, ele prolonga pra sempre a vida dos mortos, né? Pra mim, eu sempre falo do Paulo Gustavo, porque o Paulo Gustavo, pra mim, ele não morreu, e realmente ele não morreu pra mim. Não é que eu tô negando a morte dele, eu entendi que pra ele tá morto, foi cremado e tudo, até vi um vídeo das cinzas dele sendo jogadas pelo marido dele, mas assim, o Paulo Gustavo que eu conheci é um Paulo Gustavo que eu via sempre no meu celular nos vídeos e dava risada. Então, a qualquer momento eu posso ir lá e ver, então ele tá vivo pra mim. O Paulo Gustavo, ele efetivamente morreu para a família dele, que tinha contato, que abraçava, que pegava nele, entendeu? Mas eu sempre digo que as pessoas só morrem quando se morrerem todas as pessoas que conheciam ela. Quando a memória dela morre. Entende? Então, Paulo Gustavo vai ser lembrado durante muito tempo. O Cazuza tá morto. O Renato Russo tá morto. Não tá. As músicas deles estão tocando até hoje. Michael Jackson, então quer dizer, eles não estão mortos. Eles estão vivíssimos. Ah, não, mas morreu. Claro que morreu, gente. A gente sabe. Mas é isso que você falou, a morte real e a morte ficcional, né? Pra mim, eles morreram de maneira simbólica, mas eles continuam vivos. É o Entende? mais vivo que dá pra ficar, O mais vivo que dá pra ficar. né? Depois da morte. Eu acho que o mais triste são pessoas que estão em vida e são esquecidas. Aí é triste. Ou pessoas que não vivem mais nenhum desejo delas, eu acho. Então, é isso aí. Difícil. Eu vou viver agora uma vida totalmente só pra viver com Jesus na próxima. Amor, vamos acordar aí, vamos viver eu acho feliz. um pouco perigoso, né? É muito, é o que eu Depois, falei. Em algum momento a pessoa pode querer... É. Ela pode se deixar desejar de novo. Isso. E aí... Eu já vi muitos ser um casos problema. assim com idosos, cara. Eu fiquei a minha vida inteira tratando as pessoas bem, criando minha família, meus filhos. Agora, quando eu quis viver, quando eu descobri o prazer do sexo, quando eu descobri o prazer de sair, eu não posso, porque eu tô velha, porque eu tô de cama. É muito triste. Então eu quero viver tudo, sim. Quero viver, sim. Faz o que quiser. Bom, encerramos a nossa sessão. Foi tensa Quero a sessão, te agradecer. né? Obrigado. Muito obrigada, né? Embora... Gente, aliás, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Isso é uma brincadeira. Eu sou psicanalista, mas aqui o que eu faço com eles não é uma análise, tá bom? Isso é uma brincadeira. Não é? Sobre eu ser Aqueles, né? analista. Porque, assim, imagina se uma análise fosse assim, eu falasse de mim e tal. Não, a gente não pode. Mas, de qualquer maneira, é interessante sentar com uma pessoa, conversar e entender a história dela, sabe? E como ela se tornou quem ela se tornou. Isso eu acho a grande magia. Eu das também gosto entrevistas. muito, Paula. Obrigado pelo convite. Sucesso aí, o Divã de Singularidades. E é isso, né, cara? A nossa cabeça são várias singularidades, várias coisas, singularidades. né? São várias coisas que a gente vai acreditando, elas estão em caixinhas, na hora que vai abrindo, cara, falou comigo de mente, eu vou embora. Pois é. Eu Você também viu adoro. aí? Eu Eu também vou adoro. embora. Daniel, se quiser deixar, eu acho difícil que alguém não te conheça, mas assim, se quiser deixar. Tem um monte de gente. Se quiser deixar seus arrobas, enfim, tudo isso. Bom, o pessoal me encontra no Dan Pires Lenda, né? Que todas as minhas redes sociais, TikTok, Instagram, é Dan Pires Lenda, de Daniel Pires, né? E aí o Lenda no final, que é o que eu trabalho, as lendas. E o meu podcast é o único que não é Dan Pires Lenda, mas é o LendaCast, que é só procurar por LendaCast ou no Spotify ou no YouTube, eu estarei lá. Também divando muito. Divando muito, gente. Assistam, procurem. Ele é maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigado, Paulo. Você também é maravilhosa. Está convidada para ir ao LendaCast. Eu vou. Já tá até marcado. Tá até marcado. Tchau, gente. Até a próxima sessão. Tchau.
Seres das trevas, tchau. Maior influenciador de terror da atualidade, nosso analisante transformou sua casa em um cenário de horror e faz lives que deixam qualquer um morrendo de medo e olhando por cima do próprio ombro. Em uma dessas lives, inclusive, essa que vos fala teve quadros caindo em casa e dificuldade de dormir durante 2 noites seguidas. Além disso, ele é o melhor dançarino de Britney Spears vestido de Michael Myers. Adeus, Daniel Pires, e obrigada pelo seu inconsciente.